Em 1º de agosto de 1822, o então príncipe regente Pedro de Alcântara lança um manifesto em que se dirige às províncias do Brasil para reafirmar o seu compromisso com os interesses dessa gente diante da pressão das cortes portuguesas pelo restabelecimento dos laços coloniais. Estamos no meio de episódios que irão culminar na ruptura com Portugal, mas não esqueçamos, uma ruptura conduzida pelo próprio filho do rei lusitano. No jogo de arranjos de interesse, o príncipe regente se posiciona, pelo menos em parte, em favor do lado brasileiro e se propõe a ser protagonista desse movimento de independência. E o texto desse manifesto, ele rememora episódios históricos das principais províncias do Brasil que se envolveram na luta pela nossa libertação como nação, exigindo o fim dos laços coloniais. É nesse manifesto que ele cita o rodeador naquela famosa frase que todos nós já conhecemos: lembrai-vos, pernambucanos, das fogueiras de Bonito. Nós sabemos que esse manifesto, junto com o manifesto de 6 de agosto, dirigido às nações estrangeiras, são importantes porque eles funcionam como estatutos emancipatórios, regulando as relações do Brasil numa espécie de pré-liberdade antes da oficialização com o famoso Grito do Ipiranga. Então, sabendo da importância do manifesto e sabendo também que ele funciona dentro de um jogo de arranjos e interesses locais, regionais e de maior abrangência, descobrir por que o príncipe Pedro cita o rodeador e o que significam as fogueiras de Bonito nesse manifesto é uma verdadeira reconstrução do passado que nos ajuda a entender esse presente que estamos hoje. Com o objetivo de entender melhor quem é Pedro e os seus interesses nessa composição do manifesto e nessa busca por liderar um movimento de independência, eu fui ao Rio de Janeiro conversar com o professor e pesquisador de História da Universidade Federal Fluminense, Paulo Quinaus. Paulo já foi a Bonito e conheceu a região do Rodeador. Na conversa que tive, ele tentou pensar um pouco sobre a figura de Dom Pedro, esse homem, que é filho do rei de Portugal, que torna-se imperador do Brasil, abdica da coroa em nome de seu filho de 5 anos e vai para Portugal defender a coroa lusitana contra seu irmão. Então Paulo tentou pensar um pouco essa figura, quem é Dom Pedro, e também tentou pensar por que o rodeador é citado nesse manifesto. Olha, evidentemente, Dom Pedro é um personagem singular na história. A gente tem outros reis que tiveram mais de uma coroa, mas a gente não tem outros reis que conquistaram as suas coroas como ele, não é? E o mais talvez interessante seja o fato de que ele tenha representado o legado da tradição monárquica, mas para defender o constitucionalismo. Tanto no caso do Brasil quanto no caso de Portugal, ele foi um monarca que se engajou na defesa do constitucionalismo. Você pode discutir o modelo constitucional, você pode discutir a ideia de monarquia constitucional que ele tinha, etc. Mas não há dúvida de que ele foi um monarca engajado na defesa da organização da sociedade constitucional, não é? Do Estado de Direito, que garante limitar poderes para viabilizar a autonomia plena, né, os direitos civis do cidadão, como a gente diz. Então, ele, não há dúvida que ele é uma personagem singular da história. Isso a gente a gente pode dizer, talvez, que o fato dele ter sido um príncipe europeu que não cresceu no mundo europeu, que ele veio muito garoto para cá, possa ter feito alguma diferença. Mas a gente não pode esquecer que, na verdade, Pedro foi um grande articulador da sobrevivência da tradição monárquica, tanto na América quanto na Europa. Não é? Quer dizer, então, se de um lado Pedro representa a transformação, porque afirmou a autonomia do Estado Nacional do Brasil, afirmou a ordem constitucionalista no Brasil, de outro, a gente pode vê-lo como um agente que conservou, não é?
o status que o Brasil já tinha no quadro do Império Colonial Português. Não é? Então, ele se torna, assim, uma figura ambígua. Pedro é uma figura ambígua porque ele comunga de dois universos diferentes e tem interesses nesses dois universos. O primeiro é a herança colonial. A independência ela não toca na estrutura da escravização, que continuará sendo o principal sustentáculo produtivo do Império, e que mantém também a ordem dos privilégios. O segundo mundo refere-se ao Brasil, esse imenso território que seguramente não seguiria seu rumo sob a tutela de um Estado estrangeiro e colonizador. Cabia a ele, Pedro, apresentar-se então como essa figura sintetizadora dos anseios de liberdade sem que isso significasse uma ruptura no sistema social efetivamente. A escravização continuaria. Ser homem ou mulher livre num país escravocrata não significa nada. É interessante que nesse manifesto, em que rememora os feitos das principais províncias pela liberdade, Pedro cite as fogueiras de Bonito. Ao lado do que chama de intrépidos pernambucanos, Pedro cita os valentes mineiros como defensores da liberdade brasileira. Aqui, na cidade de Ouro Preto, então Vila Rica, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, famoso Tiradentes, teve sua cabeça exposta em praça pública. Hoje, o monumento construído em praça pública durante o governo Getúlio Vargas relembra o homem que foi enforcado no Rio de Janeiro e teve sua cabeça exposta nessa cidade por ordem da avó de Pedro, Dona Maria I. Mas afinal, qual foi o crime de Tiradentes? Apenas pensar e desejar a liberdade. A mesma liberdade que agora estava sendo liderada por um príncipe estrangeiro. Em Pernambuco, o texto do manifesto lembra das fogueiras de Bonito, um episódio em que homens e mulheres que viviam aos pés da Serra do Rodeador, numa comunidade a que chamavam Paraíso Terreal, foram atacados por tropas portuguesas que acreditavam existir ali pessoas que articulavam planos contra a coroa lusitana. O cotidiano dessas pessoas que viviam nesse arraial estava centrada no trabalho coletivo e de ajuda mútua, mediados por ritos e práticas religiosas de um hibridismo cultural. Acreditavam no retorno do rei Dom Sebastião, morto no século XVI em batalha no Marrocos, e possuíam práticas de um catolicismo sem regras e dogmas fixos. Após o ataque ao arraial, os corpos dos mortos foram empilhados e incendiados numa imensa fogueira que queimou os sonhos daquelas pessoas que estavam apenas plantando, colhendo e se alimentando, vivendo o direito básico de qualquer cidadão, de qualquer pessoa que está no mundo. Mas qual o significado desse episódio no manifesto e no processo de independência do Brasil? Olha, eu procuraria compreender essa menção a Bonito no contexto da defesa do constitucionalismo, que traduz a ideia de que nenhum poder deve deixar de considerar a autonomia individual, a liberdade de expressão, a liberdade de crença, a liberdade de viver conforme as opções individuais. O movimento constitucionalista, nesse momento, ele representa aquilo que hoje nós chamamos de direitos civis, que é o direito à liberdade individual, o direito ao pensamento individual, não é? E até a felicidade individual. Isso está expresso na Constituição americana e, se eu não me engano, inclusive no Manifesto aos Povos do Brasil, ele fala numa passagem felicidade. A gente sabe que a felicidade é decisiva pela famosa frase do Dia do Fico, a frase que diz que é ser pelo bem do povo e felicidade geral da nação, não é? Então, o bem e a felicidade são elementos importantes na construção desse movimento constitucionalista, não é? Então, Bonito representa a força do poder arbitrário, que não teve nenhum poder para
contrabalançar a decisão exclusiva e arbitrária do massacre da população. A lembrança de Bonito, do meu ponto de vista, se refere à defesa do constitucionalismo. Não importa qual seja o movimento do Estado, esse movimento tem que ser contrabalançado pela harmonia e pela coerência dos poderes, que tem como função se equilibrar, não é? E se limitar. Isso que é a grande questão, não é? O poder absoluto é aquele que não pode não ter limite, enquanto que o espírito das leis traduz a ideia de que a divisão dos poderes existe com o sentido de um poder limitar o outro. Falar de constitucionalismo é falar justamente desses direitos que nos constituem como cidadãos, como indivíduos participantes de um modelo social, com a definição dos nossos direitos e nossos deveres. E veja que no caso do rodeador estamos a falar de direitos básicos, que é o direito do reconhecimento da existência dessas pessoas. E lembremos que essa comunidade nasce em torno de uma fé coletiva e de um trabalho de cooperação. Se não fosse dessa forma, a existência dessas pessoas estava ameaçada. Se nós, em pleno século XXI, ainda estamos a falar da necessidade de proteção de direitos básicos, que dirá então em 1822, onde sequer existia uma Constituição que garantisse a essa população um reconhecimento efetivo. Então, a violência ali é uma violência que é lembrada, não é? A violência de Bonito, a memória da violência de Bonito, é usada como uma memória, não é? Do caráter arbitrário, do poder que é exercido sem limitação, que é o oposto do que o constitucionalismo propõe. O constitucionalismo é sempre a ideia de que qualquer poder deve ser limitado para que se preserve, não é? Que se proteja os direitos civis do indivíduo. O direito à individualidade, que passa pelo direito à liberdade de pensamento, de crença, de existência, de propriedade, de trabalho e de felicidade, inclusive. E nesse ponto é que eu acredito que a lembrança de Bonito faça sentido no Manifesto aos Povos do Brasil, porque seria um exemplo, não é, daquilo que a ordem constitucional não permitiria, não é? Ou no mínimo, se aquilo acontecesse, puniria aqueles que excederam os limites das competências que a lei os atribuiria, se fosse o caso. Não é? Os direitos individuais passam também pelo direito de propriedade. Então, quando você, o caso Bonito, quando você reprime aquele movimento, você está reprimindo não só o direito individual daquelas pessoas, não é? No sentido de crença, liberdade de pensamento, etc., mas o direito também de eles gerirem a propriedade deles do jeito que eles quiserem, não é? E isso é um dos elementos, não é, que está nessa defesa do constitucionalismo. De todo modo, a gente não pode esquecer que o fato desse constitucionalismo ter convivido, não é, com ter admitido que a escravidão podia ser parte da ordem constitucional, não é que a contradição básica desse constitucionalismo brasileiro. Não é? Como é que eu posso me lembrar da repressão de Bonito como um exemplo do caráter arbitrário do absolutismo antigo, não é? Da possibilidade do poder instituído ser capaz de promover o massacre de uma comunidade? Como é que essa ideia do respeito à vida humana e aos direitos individuais, que são caracterizados em torno dos direitos civis, não é? Como é que o mesmo movimento que faz uso dessa lembrança, que guarda essa memória, que argumenta em favor do direito civil, consegue conviver e admitir a ordem da escravidão, não é? Isso talvez seja aquilo que a gente não consegue explicar, não é? Jamais será explicável, porque não tem lógica, não é? Mas foi assim
que o Brasil se constituiu, né? Que, por um lado, valia o constitucionalismo, por outro lado, o constitucionalismo não fazia sentido. Né? De fato, a dinâmica interna da comunidade pode nos revelar interessantes janelas do passado que ainda não conhecemos. Pensar o lugar do rodeador 200 anos depois é um exercício interessante de reflexão sobre cidadania. Mas afinal, o que é ser cidadão? Aquele episódio do interior pernambucano é apenas um dentre tantos outros que se repetem e se atualizam pelo Brasil afora. Agora, olhar para esse passado também significa a gente reconhecer que o nosso presente ainda tem um ajuste de contas a ser feito com essa experiência que foi construída desde 1822. Não é? O que essas pessoas faziam no seu cotidiano? O que essas pessoas reivindicavam? O que elas efetivamente praticavam na elaboração desse modelo de sociedade que nós estamos construindo há 200 anos? Rememorar as fogueiras de Bonito é revisitar um passado do qual nós, sujeitos do presente, somos participantes que miram o futuro.